E olha, eu vou te falar, né? Já que é um podcast voltado para experiências pessoais, logo que eu conheci a Lama Seren, eu tinha um namorado na época que era um relacionamento assim um pouco assim tumultuado, né? E por isso que e isso é uma das provas que eu falo, né? Que eu acho que a meditação para mim teve mais resultado do que terapia, porque há muitos anos atrás, eu era uma pessoa, assim, muito insegura. E, geralmente, uma pessoa insegura é meio ciumenta, sabe? Sei lá, faz parte da imaturidade, né? E eu tinha esse namorado e a gente... e ele também, por outro lado, não era uma pessoa, assim, tão fácil. Eu sei que o resultado é que a gente brigava com uma certa frequência. E aí, conversando com a Lama Seren, né, ela falou assim para mim, eu nunca me esqueço, foi bem logo que eu a conheci, né, uma das minhas primeiras lições no budismo. Ela falou assim, mas em que momento que vocês começam a brigar? E aquilo, eu falei, em que momento a gente começa a brigar? Eu falei assim, a briga simplesmente acontece, né? Ela falou assim, não, eu vou te dar uma lição de casa, eu quero que você repare o momento em que a briga começa. E eu quero que você observe a sua mente. Daí eu falei, né? Tipo, porque, sério, a sensação que eu tinha na época é que as coisas na vida, elas simplesmente aconteciam, né? É como se eu vivia a minha vida como se eu estivesse dentro de um carro e eu era a passageira do carro. E aquele carro, sabe, às vezes subia, descia, ia para a direita e eu me sentia, sabe, que a vida me levava para um lado ou para o outro, mas eu não estava no comando da minha vida, né? E aí eu falei, mas será que isso é possível, né? Eu observar quando que uma briga começa. E aí eu comecei, e esse é o lado maravilhoso desse relacionamento que eu tinha, porque como a gente brigava muito, eu tive muitas oportunidades de ver quando que uma briga começava. E aí eu falei, bom, minha lição de casa, né, vamos fazer. E aí quando eu começou a acontecer? Eu reparava que assim que acabava a briga, eu falei, ai, briguei de novo, né? E aí eu falei assim, Lama Seren, eu reparei, né? Mas eu reparei que a briga já tinha acabado. Quando a briga acabou, eu me lembrava que eu tinha que observar a minha mente. Ela falou, não, mas tudo bem, é um bom começo, continua. Aí, com o tempo, no meio da briga, às vezes eu falava, nossa, eu tô brigando. E aí eu começava a observar. E só de você estar no meio de uma briga e você ter a consciência que você está brigando, a briga já muda. Né? Você já começa o fato de muda. Você já começa a falar, mas será que eu quero continuar nessa briga? Será que não dá para pegar outros caminhos e tal? E aí eu continuei praticando. E aí teve um dia que eu me dei conta, eu falei assim, a gente vai brigar. Eu percebi, sabe, aquela irritação vindo, sabe? Eu falei, isso a gente vai discutir. E aí eu falei, não, a gente não vai discutir, né? Porque daí eu observei a minha mente, eu falei, eu vou escolher fazer de um jeito diferente. Eu confesso que às vezes eu falava assim, a gente vai discutir. E às vezes eu não conseguia parar, né? A gente brigava mesmo assim. Mas é que faz parte do treinamento. A gente tem hábitos muito, muito fortes, né? Então, por isso que meditar é repetir, né? Você tem que repetir isso várias vezes. E aí o que aconteceu é que, com o passar do tempo, eu fui treinando isso. E aí eu fui vendo que faz uma diferença gigante, assim, você conseguir se observar quando você estiver numa situação difícil, né? E você começa não só a se observar, mas você olha o outro de um jeito diferente. Você me fez lembrar uma coisa da filosofia, que é o ato filosófico, né? Que é a reflexão antes do ato. É mais ou menos assim, você começa a ter a condição de refletir antes de agir, porque você geralmente age, e aí você fala, foi instintivo. A gente tem essa mania, não tem? Sim. Principalmente para justificar, às vezes, os nossos erros, né? Porque às vezes você é indelicado com alguém e fala, foi instintivo, desculpa, não podia ter falado isso. O ato filosófico é a capacidade que você desenvolve de reflexão, de conseguir pensar antes da ação para evitar determinadas consequências, né? Então você está narrando uma questão
que é muito comum, porque isso já está cristalizado em nós, né? A gente está tão acostumado a ter uma vida sem muitas reflexões e a gente acaba cometendo muitos erros, né? Então é legal isso que você disse, porque eu acho que quem está nos assistindo, certeza que está se colocando nessa condição, né? E é só pensar o dia que a pessoa teve, né? Desde a hora que acordou até a hora que foi dormir. Quantas vezes a gente comete esses atos que são impensáveis, né? Mas se eu cometi, eu pensei, né? Sim, e quantas vezes, né, a gente tem que se fazer essa pergunta, né? Quantas vezes na nossa vida a gente está como passageiro, sabe, sendo levado isso. pelas emoções, pelas circunstâncias, e quantas vezes a gente, não, eu sou um motorista, eu vou decidir se eu vou virar para a direita e para a esquerda. Quantas vezes a gente realmente assim assume as rédeas ou o volante, né, desse veículo que é o nosso corpo, que é a nossa vida, né? Então é muito importante, mas claro, você precisa de treino para isso. Não é simples. Não é simples, não é de uma hora para outra. Porque os nossos também. hábitos são muito fortes, né? E a gente tem o hábito muito forte de achar que as nossas experiências acontecem, a gente acha ou do além ou é o outro, né? Externo. Aí o outro está fazendo isso por mim, né? Sim. Eu estou infeliz, eu estou triste por causa do outro.